Seja bem-vindo ao curso Introdução aos Inversores de Tensão da plataforma MaisFMG. Eu me chamo Lucas e sou o seu professor deste curso. Essa é a aula de número 8 e hoje vamos falar um pouco sobre simulação de inversores de tensão com acionamento PWM e controle para a corrente de saída. Bem, estamos aqui com o PC aberto e nessa simulação vamos demonstrar a operação simplificada de um inversor monofásico meia ponte completa com acionamento PWM bipolar e uma malha de controle de corrente. No caso, o inversor e a modulação PWM bipolar foram representados aqui por esse circuito. O inversor pode ser representado aqui por uma fonte de tensão controlada por tensão, que é um dispositivo aqui de circuito que produz nos seus dois terminais de saída superior e inferior aqui uma tensão igual à tensão de entrada, que no caso receberá os pulsos do circuito modulador PWM, multiplicada pelo seu ganho, que no caso aqui é uma grandeza volts por volts adimensional, mas que tem a mesma magnitude da tensão do barramento CC do inversor. Então a entrada da fonte controlada por tensão é o circuito, são os pulsos gerados pelo circuito PWM, e a saída da ponte de tensão é a tensão de saída do inversor monofásico ponte completa. O circuito PWM ele é representado aqui por um amplificador operacional, possui na sua entrada inversora uma forma de onda triangular de 5 kHz de frequência, amplitude 1 volt de pico ou 2 volts pico a pico, e foi utilizado aqui o amplificador operacional devido a ele conseguir produzir uma saída positiva e negativa de tensão. A saída positiva é produzida se a tensão na entrada não inversora for maior do que a tensão na entrada inversora, e a saída de tensão negativa é produzida se a tensão na entrada não inversora for menor do que a tensão na entrada inversora. E a entrada não inversora recebe um circuito limitador de tensão, qual ele recebe em sua entrada um determinado nível de tensão, e se esse nível for maior ou menor do que os valores aqui estipulados, ele limita essa saída de tensão no máximo valor determinado aqui, que no caso é 1 volt. Então, se a tensão de entrada for maior ou do que 2 volts ou menor do que menos 2 volts, a saída aqui fica limitada em mais 2 volts ou em mais 1 volt ou menos 1 volt, independente da condição de tensão de entrada. A planta aqui no nosso caso é a carga RL, com o indutor L1 de 20 mA e o resistor RL aqui de 125 ohms. Foram escolhidos valores aqui arbitrários para indutância e resistência. O intuito dessa simulação é apenas exemplificar a ação de uma malha de controle de corrente. Neste curso nós não estamos interessados, não é o objetivo desse curso aqui, projetar controladores de corrente para inversores de tensão. Estamos apenas exemplificando a importância da malha de controle nesses circuitos. Temos aqui então para medir a corrente nessa carga um amperímetro cuja saída aqui é Iout, e também um transdutor de corrente, o qual recebe a sua corrente por esses dois terminais e produz uma tensão com o mesmo aspecto e a amplitude em volts igual à amplitude da corrente que circula em sua entrada multiplicado pelo ganho. Então, nesse caso, uma corrente de 1 ampere produzirá uma tensão aqui de 0,1 volts. Porque o ganho aqui é 0,1. E a saída de tensão desse transdutor ela é utilizada por um circuito somador. Na verdade, é um circuito que realiza subtração entre o sinal adquirido e o sinal de referência de corrente, que também é um sinal de tensão com uma frequência de 50 Hz e uma amplitude máxima de 0,2 volts. A diferença entre os dois sinais, o de referência e o sinal obtido no transdutor, é utilizada pelo controlador de corrente, que vai tentar minimizar esse sinal, modificando então a tensão de entrada do circuito PWM. Esse controlador, apenas para descrever um pouco de uma forma
qualitativa, é um controlador proporcional integral. Ele consegue multiplicar o sinal de entrada por uma constante e também somar esse resultado com o próprio sinal de entrada integrado e multiplicado por outra constante. A constante que multiplica puramente o sinal de entrada é chamada de ganho proporcional e a constante que multiplica a integração do sinal de erro é chamada de ganho integral. Ajustando-se os ganhos proporcional e integral, é possível obter uma saída aqui que permita com que o sinal do transdutor torne-se o mais próximo possível do sinal de referência e uma velocidade de resposta também rápida o suficiente, ou seja, se nós variarmos a carga aqui, nós vamos também conseguir ajustar novamente o sinal de corrente de PWM para que a corrente torne-se o mais próximo possível do sinal de referência de entrada. A tensão na saída da fonte controlada, que é a tensão no inversor, é chamada de tensão VAB. A tensão no sinal de referência é chamada de VREF. E vamos agora realizar a simulação. Estamos plotando aqui 3 períodos completos da forma de onda de referência, no tempo de passo de iteração de 10 microsegundos, ou 1 vezes 10 a menos 5 segundos. Ao realizar a simulação, vamos plotar 2 formas de onda. A primeira forma de onda conterá o sinal de saída do transdutor de corrente e o sinal de referência de corrente que estamos utilizando aqui para controlar aí a corrente de saída do inversor. E o segundo sinal, nós vamos colocar a corrente medida ali pelo amperímetro e agora vamos comparar os resultados. Bem, podemos observar aqui nessa primeira tela que o sinal de corrente medido pelo transdutor acompanha o sinal de referência colocado aqui pela senoidal de frequência 50 Hz e amplitude 0,2 volts. E que a corrente medida na carga a partir do amperímetro possui uma amplitude igual a 10 vezes o que está sendo medido aqui pelo transdutor, uma vez que nós pegamos o ganho aqui, falamos que para cada 1 ampere será produzido 100 mV aqui na saída. Então, se nós viermos aqui e modificarmos o valor da carga, colocarmos agora uma carga maior, uma resistência de 1,25 ohms e mantivermos o sinal de referência constante, ao executar a simulação percebemos novamente que a amplitude da corrente e o formato mantiveram-se o mesmo. Então, essa é uma das principais vantagens em se usar sistemas de controle em malha fechada. Note que se nós viermos aqui e retirarmos o controlador, vamos retirar o controlador aqui, conectarmos diretamente o sinal de referência na entrada PWM, teremos um sistema em malha aberta. E nesse caso, observem que a resposta obtida aqui não foi alcançada, certo? E se mudarmos a carga, mudamos novamente aqui o formato das correntes e tensões aqui do circuito de saída. Então, ao realizarmos aí o sistema de controle em malha fechada, garantimos sempre que o sinal de saída acompanhará o sinal de entrada ou que o valor medido na saída acompanhará o valor medido na entrada. Isso é garantido a partir da modificação do valor de entrada do PWM, que modifica a razão cíclica da tensão de saída e faz com que o sinal sempre seja ajustado de modo a minimizar o sinal de erro na entrada do controlador. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado e até o próximo.